Anotações. Um podcast de Hélder Sequeira. Ao longo das nossas anotações, tivemos a oportunidade de ter diversos testemunhos, perspectivas, reflexões, comentários sobre a atividade radiofónica. Leituras e interpretações que partiram de diferentes escalões etários e socioprofissionais, mas sempre com o objetivo de aqui deixarem contributos válidos. Hoje temos connosco um convidado que na noite de 24 de abril de 1974 colocou no ar, através dos emissores associados de Lisboa, a primeira senha do Movimento dos Capitães. Depois de anunciar faltam 5 minutos para as 23 horas, lançou a música de Paulo Carvalho e depois do adeus. Estava dado o primeiro sinal para o início do movimento militar do 25 de abril. O nosso convidado de hoje protagonizou diversos projetos radiofónicos e desenvolveu uma intensa e distinta atividade jornalística em vários órgãos de informação, maiormente na rádio. E daí a primeira pergunta ser, precisamente, o que significa a rádio para João Paulo Diniz? A rádio é a paixão de uma vida. É a paixão de uma vida. Eu, este ano, se Deus quiser, no dia 31 de agosto, farei 60 anos de atividade profissional. Comecei com 16 anos no Rádio Peninsular, pela mão do nosso querido Aurélio Carlos Moreira, que é hoje o decano dos profissionais de rádio. Pronto, e depois fui fazendo várias coisas e tenho muitas saudades de fazer rádio, porque eu estou reformado, tenho 76 anos, estou reformado contra a minha vontade. Ninguém me perguntou se eu me queria reformar, porque eu gosto de trabalhar. Sinto falta da rádio, de fazer um programinha de rádio, por exemplo. Nem que fosse uma horinha semanal ou duas, dava-me imenso prazer. O que acontece é que sou, como certamente todos nós, um forte consumidor de rádio. Gosto muito de ouvir rádio, em casa, enfim, em várias circunstâncias gosto muito de ouvir rádio, salto de uma para a outra, em função daquilo que é, enfim, a minha perspectiva das coisas e é fundamental. A rádio acho que faz parte da nossa vida. Falou aí no Nascer para a Rádio, teve experiências também no estrangeiro, na BBC nomeadamente. Sim. Quais foram as experiências mais enriquecedoras e que catapultou depois em termos de aplicação prática na rádio em Portugal? Os meus 6 anos em Londres foram absolutamente importantes, porque eu costumo dizer que a BBC, para mim, foi a minha universidade, porque ali reaprendi algumas lições, sobretudo em termos do rigor da informação, de ter a certeza que a notícia só é dada quando estiver a 100% tudo confirmado. Enfim, tudo feito como deve ser, não é? E, portanto, mais do que uma escola, foi a minha grande universidade e ainda hoje, por alguma razão, a BBC continua a ser uma grande referência a nível mundial. Aliás, já nos anos da Segunda Guerra Mundial, nos tempos do nosso querido e saudoso Fernando Peça, já nessa altura se dizia uma frase lapidar: a BBC fala e o mundo acredita. E, portanto, ainda hoje é assim e será sempre assim, porque há regras que não mudam e são as regras do rigor, transmitir a verdade, a isenção, enfim, aquelas regras que ditam a nossa atividade. Acha que faltam referências hoje em dia em termos de rádio? Eu não sei se estou preparado para responder essa pergunta, mas acho que fazem falta na rádio profissionais de cabelos brancos. E isto porquê? Porque, com todo o respeito e com toda a consideração pelos mais jovens, há jovens fantásticos a trabalhar na rádio, extraordinários e que vão fazer grandes carreiras, se quiserem, mas penso que faz falta haver gente de cabelos brancos. Eu quero dizer com isto, pessoas que tenham uma experiência mais ampla, maiores conhecimentos. E que transmitam a memória também. Exatamente. E que transmitam a memória. E, portanto, julgo saber que fazem falta pessoas com esse perfil. E estou a dizer isto e espero não estar enganado. E agora, passando um pouco para trás no tempo, não lhe vou perguntar onde é que estava no 25 de Abril, mas vou-lhe perguntar, ainda há confusão nas pessoas, a senha que lançou foram as palavras ou foi a música? Foram as palavras. A senha do 25 de Abril foi transmitida às 5 para as 11 da noite do dia 24 de Abril, nos emissores associados de Lisboa, quando eu disse faltam 5 minutos para as 23 horas. Esta é que foi a senha.
campanha. E depois anunciei a música do Paulo de Carvalho. A música foi escolhida inicialmente quando eu fui abordado pelo capitão Costa Martins, da Força Aérea, e pelo Hotel Saraiva de Carvalho, com quem eu tinha estado na Guiné. Quando eu fui abordado, ele disse, uma cantiga do Zeca Afonso. E disse, o Zeca tem 2 inconvenientes. Primeiro, a censura não permite a transmissão de canções. O Zeca Afonso estava proibidíssimo pela censura. Por outro lado, estando proibido, não é divulgado e, portanto, não é tão conhecido. E, portanto, a mensagem a quem se destinava essa transmissão da rádio poderia deixar na dúvida as pessoas que recebiam essa mensagem. Será que esta voz é que é do Zeca Afonso? Ele não passava nas rádios, portanto, não era conhecido. E então eu sugeri que, uma cantiga que não levanta suspeitas, que passa a toda a hora e a todo o instante nas rádios, é a cantiga que foi à Eurovisão, ganhou aqui o festival da RTP, foi à Eurovisão, ele depois do Adeus do Paulo de Carvalho. Portanto, talvez fosse mais oportuna do que a cantiga do Zeca Afonso. E o hotel olhou para o Costa Martins e disse, realmente faz sentido. Então, fica essa canção. E ficou essa canção. Mas a senha propriamente dita foi dizer, faltam 5 minutos para as 23 horas, e depois, enfim, anunciar a canção, como saiu, já nem me lembro como é que foi. Acha que as pessoas têm essa memória da importância da rádio e do papel que a rádio desempenhou na Revolução? Não sei se têm. Há uma coisa que me custa um pouco, é que tenho a sensação que de hoje em dia os jovens sabem muito pouco sobre o que foi o 25 de Abril. Acho que é ótimo que saibam quem foi o Infante Dom Henrique, acho que é ótimo que saibam quem foi o Vasco da Gama, o Pedro Álvares Cabral, o Dom Nuno Álvares Pereira, figuras que são da nossa história. Mas o 25 de Abril está diretamente ligado à nossa história recente, à nossa história mais recente. E, portanto, eu tenho feito, contactos com... Tenho sido muito solicitado, especialmente no ano passado, nos 50 anos do 25 de Abril, contactos em escolas e universidades e até a nível empresarial. E dá uma sensação que os jovens sabem pouco sobre o que foi o 25 de Abril. Uma vez, lembro que numa escola, alguns em Lisboa, estava a falar com uma plateia de jovens e disse, de modo que eu tive a sorte, o meu comandante na Guiné foi um senhor chamado Ramalhianes, que hoje é general, vocês sabem quem é. E eles, reparei que estavam a olhar uns para os outros como quem dizia, quem será este senhor de quem o João Paulo está a falar? E o general Ramalhianes foi o primeiro presidente da República, democraticamente eleito. Não sabiam. E eles não têm a culpa. A falha é, naturalmente, de quem lhes dá as aulas que deveriam saber, deveriam explicar aos mais jovens o que foi o 25 de Abril, nas várias vertentes. Explicar que antes do 25 de Abril as mulheres, para se ausentarem do país, tinham que pedir licença aos maridos. Explicar ao 25 de Abril explicar aos mais jovens que antes do 25 de Abril havia uma guerra colonial que custou milhares de mortos, milhares de amputados, corpo e do espírito, e que terminou graças ao 25 de Abril 2 ou 3 dias depois. Eu estive na Guiné de 70 a 62, sempre graças a Deus, porque nunca andei aos tiros. Tive sorte. Mas a verdade é que, sendo a Guiné dos 3 territórios em guerra, a Guiné, Angola e Moçambique, sendo a Guiné aquilo que era mais duro, a começar pelas condições do clima, a guerra acabou 2 ou 3 dias depois. Os militares portugueses, há relatos disso, a confraternizarem com o inimigo, entre aspas, que eram os militares do PAIGC. Eles a confraternizarem, a beber umas cervejas e tal. E tal. Então o quê? Tu é que fizeste o ataque? Meu, anda malandro e tal. Olha, bebe mais uma cerveja e tal. Há relatos disto. Isto é uma coisa extraordinária. Portanto, uma guerra que era uma coisa violentíssima, em 2 dias ou 3, acabou a guerra. E hoje, não me canso de dizer, hoje em Portugal, isto é extremamente importante, hoje em Portugal os pais e as mães já podem ter filhos com 20 anos porque sabem que não são obrigados a ir para uma guerra. Eu sei o que os meus pais, que eles têm, passaram no dia em que eu cheguei a casa e disse que estava mobilizado. E portanto, isso aconteceu comigo e aconteceu com milhares de jovens como eu na altura e com milhares de pais e mães nessa altura também. Portanto, hoje estamos em liberdade, em democracia, graças ao 25 de Abril. Não há guerra e isso, obviamente, não tem preço. A própria rádio podia fazer mais por difundir esse espírito da democracia e essa essência do 25 de Abril? Não lhe ficaria mal. Como é que vê a evolução da rádio? Como é que vê a realidade atual quando há, teóricos que dizem que a rádio vai morrer? Ainda que fosse também uma convicção assumida há alguns anos atrás e chegou-se, de facto, à conclusão que o vídeo não matou a rádio, como outros meios não mataram a rádio. A rádio terá sempre o seu lugar e o seu papel. Nós estamos no duche,
ou estamos a fazer a barba, ou estamos a lavar os dentes e estamos a ouvir rádio. Estamos no carro e estamos a ouvir rádio. Não dá jeito nenhum estar no duche e estar a ver televisão. Não dá jeito nenhum estar a conduzir um carro e estar a ver televisão. Portanto, a rádio tem essa coisa fantástica da portabilidade. Eu ponho um rádiozinho no bolso, ponho uns auscultadorzinhos e estou a ouvir rádio. Não é? E isso é fantástico. E a rádio tem realmente uma dimensão extraordinária. É portátil, é leve, não é? Portanto, pomos uma rádiozinha no bolso como se põe o telemóvel. É gratuita? É gratuita. e é fascinante. A rádio é realmente um meio fascinante. Eu posso ser suspeito porque a rádio é realmente a minha grande paixão. Mas de facto, a rádio, mesmo com o advento da televisão, isto agora a rádio acaba, a televisão agora é que vai ser bom. Não, a rádio tem o seu lugar, a televisão tem o seu lugar, a imprensa tem o seu lugar, são meios de comunicação, todos eles importantes. Acha que o apagão recente deu luz para uma imagem nova da rádio, dado o papel que a rádio desempenhou? Ainda bem que fala nisso, porque a rádio demonstrou a sua própria importância quando foi a história do apagão no outro dia. Porque não havia televisão, não havia nada. E a rádio estava lá a cumprir o seu papel. E isso, mais uma vez, permitiu reforçar a importância e o valor que a rádio tem nos nossos dias. O João Paulo Diniz há pouco falava que tinha saudades da rádio, de fazer um programa. Ainda não está seduzido pelas tecnologias e pelo podcast? Eu gosto sempre de acompanhar essas modernices, como eu costumo dizer. Mas acho que estar num estúdio tem um outro sabor. Estarmos aqui neste estúdio, por exemplo, dá-me um prazer imenso, para além de ter o gosto de estar na sua companhia e aqui destes amigos. É diferente. Estamos numa atmosfera que é a rádio. A rádio é isto, é um estúdio, são microfones, são os giradiscos, são os botões, são o computador, é tudo isto. A rádio é isto. E em casa não tem o mesmo sabor. Acho que a rádio é para ser feita no lugar próprio, que é na sua própria casa, na sua casa de rádio. O João Paulo Diniz tem já um trabalho escrito que fala também sobre a rádio, fala sobre si. Para quando novos projetos? De livros? Sim. Não sei. Eu no outro dia comecei a escrever um livro, mas não tinha nada a ver com isto. Seria um romance, eventualmente. Neste momento, livros relacionados com rádio, acho que esgotei um pouco a fonte nesse livro que foi publicado há 2 ou 3 anos, Cuidado com os Cabelos Brancos. No fundo, foi um pretexto para contar histórias da minha vida, algumas das entrevistas que eu tive, algumas das peripécias que eu vivi, mas neste momento não está no meu horizonte. Não. Era João Paulo Diniz, uma vida de rádio e de jornalismo. A rádio terá sempre o seu lugar e o seu papel, como nos dizia. Na necessária reinvenção da rádio, na sua desejada aproximação com o público, na reafirmação do seu perfil identitário e no amplo aproveitamento das suas características e capacidades, as palavras deste radialista são relevantes e oportunas. A proximidade e a humanização do meio rádio continuam a ser necessárias, pertinentes e fundamentais, pois as pessoas não podem ser afastadas do seu processo evolutivo. A rádio continua a ter futuro, apesar dos múltiplos condicionalismos e também desafios. A rádio tem realmente uma dimensão extraordinária. É portátil, é leve, é fascinante, como nos dizia João Paulo Diniz. Saibamos perceber, valorizar e apreciar esse fascínio. Anotações. Um podcast de Hélder Sequeira.